Então é isso, gente. Estamos aqui agora no Blender, então, onde a gente vai passar a maior parte desse episódio. Antes da gente realmente começar a fazer algumas coisas no Blender, eu tirei minha câmera porque não tem uma posição muito boa para colocá-la aqui no Blender, ela vai acabar escondendo alguma coisa. Então eu acabei removendo ela. Então a gente não vai ter câmera hoje. E além disso, eu queria tentar vocês isso daqui aqui do lado, tá? Esse mousezinho. Ele vai estar mostrando todos os botões que eu apertar, tá? Então vocês vão conseguir acompanhar o que eu estou fazendo por aqui, tá? Ao invés de eu ter que ficar falando o que eu estou apertando, vocês vão poder seguir o que vai estar aparecendo aqui, tá? Coisa número 2 é que eu estou usando uma mesa digitalizadora, então os meus controles de movimento de câmera vão estar um pouco diferentes. Normalmente, para mover a câmera, a gente usa o botão do meio do mouse, né? Para poder, enfim, dar essa rotação assim, para poder mover ela, né? Assim também, dar zoom e mover. Aqui vocês vão ver que eu vou estar apertando o Alt, porque a mesa digitalizadora, ela não tem um scroll do mouse, né? Então eu modifico o Blender para ele poder reconhecer o Alt e o clique como se fosse o botão do meio do mouse. Então essa daí vai ser uma diferença que vocês vão ver do Blender de vocês, para quem usa o modo normal, e para o meu. Mas essa é a única diferença que vai ter aqui para vocês, o resto vai ser totalmente igual. Então o que eu estiver fazendo aqui, vocês vão conseguir fazer no de vocês, tá? Então, antes da gente realmente começar no Blender, eu vou puxar aqui o nosso PuriRef, tá? E eu quero passar alguns conceitos para você antes sobre o Blender, tá? Sobre como que eu abordo o Blender, tá? Existem duas coisas que são importantes da gente pensar quando a gente vai fazer alguma coisa no Blender. A primeira delas, eu gosto de chamar de redução de geometria. Deve ter um nome certo na indústria, mas eu chamo assim. O que isso significa? A gente vai pegar a nossa referência, então, por exemplo, esse copo aqui, e a gente vai pensar qual que é a geometria simples dele, quais que são o mesh principal, né? Então aqui no Blender a gente tem as meshes, né? Que é o plano, o cubo, o círculo, as esferas, o cilindro e tudo mais. Então se a gente voltar aqui no copo, por exemplo, a gente consegue perceber que ele é basicamente um cilindro, né? Então é um cilindro que é menor aqui na base, aí tem mais uma série de cilindros aqui menores também que compõem a tampa. A mesma coisa para xícaras, né? Então a xícara também é um cilindro, os copos vão ser cilindros. Aqui também é um cilindro, né, abobadado, então é quase como se fosse um cilindro meio esfera, né? E vocês podem ver, basicamente todos os props eles podem ser reduzidos a geometrias mais simples. Como que eu gosto de pensar nisso? Eu faço isso na minha cabeça já automaticamente, mas eu vou abrir aqui o Photoshop nessa referência aqui para poder mostrar para vocês na prática como que eu enxergo isso, né? Então aqui a gente tem o nosso primeiro prop básico, que é esse mostruário aqui de comida, né? Esse daqui que mantém a comida quente. E se a gente olhar para ele é uma geometria relativamente simples já, mas a gente consegue reduzir ela em outras formas geométricas para poder ajudar a gente na hora de construir, né? Então, primeiramente, as primeiras coisas que eu vejo são cubos, né? Não cubos quadrados, mas cubos retangulares, né? Tem um nome certo, eu esqueci agora o nome dessa geometria, mas eu vou desenhar aqui para cima para vocês, que nossa senhora, eu não sei fazer uma linha reta mais. Porém, se a gente for ver essa parte aqui de baixo, ó, isso daqui é como se fosse um retângulo, né? Um cubo grande aqui. Aqui essa parte, ela também é um cubo, certo? Então isso daqui ele também é um cubo, só que ele tem essa inclinação para cá. E aqui, essa parte de cima, eu vou desenhar em verde para não confundir, ela também é um cubo, certo? Ela vem até aqui assim, esse cubo, só que ele tem essa curva aqui, né? Ele tem esse detalhe aqui, que é basicamente se a gente pegar essa aresta e a gente usar um bevel nela, que eu vou explicar para vocês aqui mais para frente o que é um bevel. E aqui, então, a gente tem a nossa geometria básica, né? Aqui dentro também são retângulozinhos, né? Essas prateleiras e tudo mais, são todos retângulos aqui, né? Bem mal feito o desenho, mas é só para poder passar a ideia para vocês. Então, o copo, por exemplo, o copo que eu tinha mostrado lá, ele é basicamente um cilindro, né? Aqui assim. Aqui a gente tem cilindro, né? E a tampa ela também é uma série de cilindros menores, né? Aqui assim. Então, a gente consegue pegar praticamente
qualquer coisa que a gente vê, qualquer referência, qualquer objeto, e reduzir ao máximo possível nessas geometrias mais simples. Isso vai facilitar a gente na hora de criar o nosso próprio. Porque a gente consegue saber que a gente, por exemplo, para fazer isso daqui, a gente vai precisar inserir um cubo, né? Na realidade, eu podia só inserir um cubo grandão aqui assim, e aí fazer subdivisão aqui, fazer outra subdivisão aqui, diminuir aqui e fazer o bevel aqui. E a gente vai ter, de forma bem rudimentar, esse prop aqui. E depois a gente pode ir decorando, né? A gente pode fazer essa parte de metal aqui, separar o vidro, colocar esses cilindros, né? Esse botão aqui, botar esse pé. Então eu vou fazer isso daqui rapidinho no Blender, só para a gente poder ver como que isso daqui funcionaria, né? Então eu vou vir aqui, eu vou adicionar então um cubo, certo? Um cubo grandão aqui. Vou botar ele aqui. Aqui a gente vai dar uma aumentada para cá, né? Uma aumentada aqui também. Pronto. E a gente desce um pouco isso daqui. E aí, como está na nossa referência aqui, né, no nosso Photoshop, a gente vai fazer algumas divisões. Então a gente vai fazer primeiro uma divisão aqui em cima, depois uma divisão aqui embaixo. Essa parte a gente vai jogar para cá, que é para poder dar detalhe aqui embaixo. E aqui a gente vai fazer um bevel, que é uma das funções mais simples do Blender, que é o Ctrl B. E ele vai basicamente pegar essa aresta aqui, que está selecionada, e ele vai fazer isso daqui, certo? E aí com o scroll do mouse ou com o mais e menos do seu numpad, você consegue ir adicionando mais subdivisões, né? Ele vai adicionando mais cortes, digamos assim. Ele vai deixando essa curva mais suave. E a gente aperta Enter ou então clica. E aqui a gente tem esse formato aqui que a gente busca do Photoshop, né? Que a gente estava aqui usando de referência. Então é assim que a gente consegue pensar em reduzir, né, a geometria, um próprio para uma geometria mais simples. O copo, ele também, como eu vou fazer aqui para vocês, ele seria também um cilindro, certo? A gente vai dar uma diminuída aqui. Aqui ele também fica um pouquinho menor. E aqui em cima ele teria a tampa. Então aqui a gente vai fazer a tampinha aqui. De forma bem rudimentar mesmo, só para poder mostrar a geometria. Depois eu vou entrar em detalhes de como deixar isso aqui mais detalhado, né? Mas por enquanto o que a gente está querendo se atentar é em como, usando geometria simples, a gente consegue chegar o mais próximo possível do que a gente quer fazer para depois ir adicionando detalhes, ok? Bom, a segunda coisa que eu acho importante destacar também, antes da gente realmente começar a fazer os nossos props no Blender, é algo sobre topologia, ok? É algo que você também vai desenvolvendo com o tempo, mas quando você pega um objeto para poder ver, o que eu gosto de fazer é já imaginar como que vai ser a topologia dele. O que é topologia? Onde vai ficar as arestas, onde vai ficar as vértices, para a gente poder saber como que a gente realmente precisa fazer essa mesh. A gente já tem uma noção mais ou menos de como que a gente faz esse desenho primário dela, né? Então um exemplo que eu quero dar aqui é dessa cadeira, tá? É uma cadeira que a gente vai acabar fazendo também aí, eventualmente, para o nosso café. E ela tem algumas geometrias que são um pouco diferentes, né? Que são, às vezes, um pouco mais complicadas de se fazer. Então, aqui, o que eu tinha feito foi feito um desenho mais ou menos bem simples, realmente, da visão lateral dessa cadeira e separado as partes que iriam me dar um pouco mais de dificuldade. Então, eu vou fazer aqui em verde com vocês algumas dessas partes e qual que é o pensamento nisso tudo. Bom, primeiramente a gente tem que saber que o ideal é a gente sempre trabalhar com quads, né? Com quadrados, quando a gente está fazendo uma topologia, quando a gente está fazendo alguma mesh. Isso para poder evitar que tenha alguns problemas de shade na normal, né? Para que ela fique realmente toda lisinha, toda bonitinha e fácil de trabalhar também, caso a gente precise fazer alguma modificação. Então, aqui a gente vai fazer, no caso, essa perna aqui, tá? Então, de novo, a gente vai começar pensando na geometria mais simples, que a geometria mais simples é basicamente isso aqui, certo? E isso aqui já vai definir pra gente alguns pontos importantes que a gente tem que ter em mente na hora de fazer essa mesh. Primeiramente, a gente vai tentar separar as coisas em quadrados, né? Então, não necessariamente precisa ser um quadrado perfeito, mas retângulos, né? Que tem 4 vértices e 4
arestas, 4 edges, certo? Então aqui a gente pode começar, por exemplo, dividindo aqui e aqui, e a gente vai ter 3 desses retângulos, 3 desses quadrados, que seria esse daqui, né, esse primeiro, esse segundo e esse terceiro aqui. E aí, a partir disso, a gente consegue vir aqui para o nosso modelo um pouco mais detalhado e pensar em como que a gente faria isso, certo? Então aqui primeiro a gente teria esse quadrado aqui, certo? Aqui com uma subdivisão para a gente poder fazer essa curva. Aqui a gente pode estender esse corte até aqui mais ou menos, que é para a gente poder fazer essa curva, né? Porque a perna ela não vem reta, ela faz meio que esse movimento aqui. Então a gente precisa ter uma divisão aqui para poder fazer com que a aresta venha até aqui, aqui tem um vértice, depois ela desce. Então a gente tem que ter uma divisão aqui e no final mais uma divisão aqui para a gente poder fechar essa parte. Então a gente tem a primeira parte aqui da perna, certo? E aqui também é um pouquinho mais complicado porque a gente tem essa curva aqui, certo? Como que eu faria isso? Eu pensaria em dividir aqui e aqui a gente ter um quadrado aqui e mais um quadrado aqui. Então ficaria, né, assim, ele ficaria assim esse modelo, né, com esses 2 quadrados para poder ter essa curvinha aqui, ok? E aqui por fim mais um quadrado grandão. Então a gente vai fazer aqui também nessa parte, é bem parecido, né? Então a gente vai começar dividindo aqui esse quadrado e aqui é relativamente reto, então posso fazer só mais um corte aqui para poder ter essa parte que desce nesse quadrado e aqui ser, deixa eu tentar fazer isso daqui um pouco mais reto, ter um quadradão, né? Um retângulo grandão aqui e aqui da mesma forma a gente pode ou fazer uma subdivisão aqui, transformar isso daqui num retângulo e aqui deixar 2 quadrados assim, ou então a gente pode fazer a divisão assim, a gente faz um quadradão aqui e aí mais um quadrado aqui. Todas essas 2 formas podem servir. Acho que eu vou acabar fazendo aqui dessa forma, porque a gente acaba com 2 quadrados aqui ao invés de 3, né? O quadrado daqui, o quadrado e os 2 quadrados daqui de baixo. Aqui a gente vai ter só esses 2 quadrados, tá? Então, é isso. Eu acho legal a gente começar a tentar entender como que funcionam essas subdivisões. Eu fiz aqui em algumas outras formas também, que são um pouco mais simples, mas só para vocês verem como que, ao você ver uma geometria, você já consegue pensar exatamente como que vai ser a topologia. Aqui, no caso, seria uma esfera, né, uma UV sphere. Aqui seria um cilindro também, né, bem simples. Aqui também um cilindro um pouco mais esticado. A gente vai estar fazendo essa mecha aqui depois. E aqui nesses outros eu não fiz, mas são apenas ideias para poder, enfim, ter uma noção de como que a gente quer que as coisas fiquem, né? Então, quando a gente está começando, pode ser interessante você fazer essa prática de você tentar fazer um esboço do seu desenho e desenhar por cima mesmo como que seria a geometria, como que seria a topologia, para você começar a internalizar isso daí e quando você olhar para algo, você saber mais ou menos o que você tem que fazer, ok? Então, voltando aqui para o Blender agora, a gente pode começar a fazer essas coisas que a gente quer fazer, ok? Eu vou abrir aqui o PureRef de novo e eu vou utilizar esse copo, esse copo aqui, para a gente poder fazer ele dentro do Blender. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui com o botão direito no PureRef e vir aqui em Save e Export Selected Image. Eu vou salvar isso daqui numa pasta de referência que eu tenho do Community Café e vou chamar isso daqui de copo de papel, tá? Então, eu errei aqui na realidade. Tá. Eu vou então aqui apertar o botão direito, tá? Vou vir em Save, Export, Selected Images e vou escolher aqui a pasta de referência que eu tenho do Community Café, tá? Então, eu vou aqui selecionar a pasta e aqui eu posso dar um nome para nossa imagem. Eu vou nomear ela de copo de papel, tá? Eu vou exportar. E eu posso sair aqui do PureRef. E aqui dentro do Blender eu posso vir aqui em Shift A e adicionar uma imagem e referência, tá? Reference. E aí aqui eu posso vir no Community Café, vir em referências, e aqui nas referências eu tenho algumas referências já salvas previamente, inclusive o copo na realidade. Então eu posso vir aqui, Load Reference Image, e ela vai estar aqui no nosso Blender, tá? Então eu posso mover ela aqui, deixá-la aqui do ladinho, e usar ela como base para a gente poder fazer o corpo do nosso café, tá?
do nosso copo, perdão. Então aqui agora a gente vai realmente começar a fazer as coisas no Blender. Então eu vou vir aqui e vou adicionar um cilindro, né? Como a gente já tinha visto, isso daqui é um cilindro. E sempre que a gente adiciona uma mesh, aqui na parte inferior esquerda, a gente tem esse menuzinho que abre com algumas informações dessa mesh que a gente está adicionando. No cilindro em especial, a coisa que a gente vai querer modificar é esse daqui de vértice. Isso daqui indica quantas vértices eu vou ter aqui nessa subdivisão do cilindro. Por que a gente quer modificar isso? Quanto mais vértices, quanto mais triângulos tiver na nossa mesh, mais pesada ela vai acabar ficando dentro do estúdio, até mesmo dentro do Blender, dentro de uma render, dentro de qualquer outra coisa. Então, se a gente quer fazer um copo que é uma mesh relativamente simples, uma mesh que às vezes vai acabar sendo pequena, que as pessoas não vão prestar tanta atenção, e principalmente que vão ter várias na nossa experiência, é importante que a gente pense em diminuir essa quantidade de vértices para não acabar pesando, ok? Então aqui eu posso colocar 8 talvez, é o suficiente para a gente poder manter a ideia de um cilindro, tá? Mas ao mesmo tempo que não pese tanto na nossa experiência. Então aqui é importante lembrar que depois que a gente adiciona e que a gente move, a gente não vai conseguir mais modificar esse padrão aqui. Então é importante sempre que a gente adicionar uma mesh nova, a gente prestar atenção se o número de vértices está ok, certo? Então aqui agora eu vou posicionar ele aqui e vou começar a modificar ele usando as ferramentas padrões do Blender, certo? Que é a ferramenta de escala, de mover, de rotacionar, que são coisas simples que você precisa dominar para poder saber como que você trabalha no Blender. Então aqui no caso, eu preciso que essa parte aqui de baixo seja um pouco menor, então posso só escalar ela e dar esse visual de essa curva que o copo tem. Aqui no final, se vocês verem na referência, ela não é uma curva reta até o final. Ela vem até aqui e ela meio que abre um pouco de novo. Então a gente vai mimicar isso daqui na nossa mesh. Então a gente vai dar um extrude, que é a outra ferramenta que a gente tem no Blender, onde a gente pega uma face e apertando o E, a gente consegue subir ela, certo? Então é como se a gente estivesse realmente adicionando coisas novas aqui na nossa geometria. É uma das formas de a gente adicionar detalhe na nossa mesh primária, ok? Então aqui a gente tem essa base aqui, e é a base do copo praticamente. O que a gente vai fazer aqui agora é jogar essa referência um pouco para trás, para a gente poder ter o copo na frente dela. E aqui na realidade ela parece estar um pouco pequena, né? Porque a referência ela está pegando de um ângulo. Então vou subir aqui só um pouco para poder ficar um pouco maior. Eu acho que um copo ele costuma ser um pouco maior. E o que a gente vai fazer aqui, se a gente observar o copo, ele é liso, né? Aqui na nossa mesh, a gente tem onde tem essas edges aqui, ela tá ficando dura, ela tá com hard. A gente pode modificar isso selecionando o nosso objeto, no modo de objeto. A gente vai clicar com o botão direito e dar Shade Auto Smooth. Aqui embaixo, a gente vai mudar esse ângulo para 90. O que isso daqui faz? Ele vai pegar todos os ângulos de edges que sejam menores que 90, tá? E vai dar esse smooth nele. Então ele vai fazer realmente suavizar, ele vai perder essas partes duras que ele tinha na mesh anterior, ok? Então fazendo isso, a gente agora tem um copo muito mais parecido com o copo que a gente quer que esteja no final. Aqui na parte de baixo, a gente vai deixar assim mesmo. E aqui em cima a gente pode tirar essa face aqui, a gente pode deletar ela, porque vai ter uma tampa, então a gente não precisa ter essa parte aqui de dentro, tá? Para fazer a tampa, a gente vai selecionar esse loop que tem aqui em cima, que é exatamente do tamanho do copo, a gente vai duplicar, tá? A gente vai clicar com o botão direito daí do nosso mouse para ela só ser duplicada no lugar exato. E a gente vai vir aqui apertando F3, que é uma ferramenta que eu uso bastante, que a gente consegue pesquisar basicamente tudo que o Blender pode fazer. E aqui no caso a gente vai pesquisar Separate Selection. Tá? O que isso daqui faz? Ele vai pegar a seleção, então essas edges que a gente está selecionada, e vai separar. Ele vai criar um objeto separado. Então agora a gente tem o objeto do copo e o objeto aqui em cima, que vai ser a nossa tampa, tá? Eu posso vir aqui então na tampa agora, usando o S. A gente vai deixar ela um pouco maior, porque a tampa ela é um pouco maior do que o copo, e abaixar um pouco aqui, porque a tampa ela começa aqui, né? Ela não começa exatamente no topo do copo. Aí usando o Extrude, a gente vai construir o resto da tampa, então a gente vai subir aqui um pouco, usando o Extrude de novo e o Scale,
a gente vai fazer essa parte aqui, que ela vem para dentro. E usando o Extrude de novo, a gente vai fazer essa parte de cima. Mais um Extrude para poder fazer essa borda da tampa. E mais um Extrude, e vindo aqui para baixo, a gente vai fazer essa parte interior aqui, tá? Por fim, a gente vai usar agora o Grid Film, que ele vai basicamente criar uma face em grid. Então, ao invés dele criar uma face sólida assim, o nosso Grid Film ele vai criar uma face já com as divisões, mantendo os quads. Lembra que eu falei da história do quad? Aqui a gente tem um quad também, ó. 1, 2, 3, 4. Enquanto se a gente tivesse só essa face, a gente teria um octágono, 1, 2, 3. Enfim, a gente não teria um quad. Então a gente quer trabalhar com quads, certo? Então aqui eu vou recriar de novo. Selecionando esses 2 pontos e apertando o J, a gente consegue criar uma aresta nova numa face. Então a gente pode também manipular a nossa geometria a partir disso. Aqui a gente vai também dar um shade Auto Smooth, só que aqui, nesse caso, ele está ficando com uma mesh toda estranha, certo? Ele está dando esses artefatos, dando esses defeitos. Então a gente vai ter que manipular. Aqui a gente tem que fechar também com o Grid Fill. Pronto. E aqui, então, ele está dando esses artefatos, certo? Ele está estranho, a gente não quer que fique assim, a gente quer que ele tenha algumas partes duras aqui. Então, o que a gente vai fazer é manipular esse Shade Smooth, selecionando algumas arestas e deixando elas duras de propósito. Então, aqui no caso, a gente vai selecionar essas partes aqui, essas arestas, selecionando todas elas aqui, essas daqui do meio também. A gente vai deixar todas elas duras. Como a gente vai fazer isso? Com elas selecionadas e no modo de edição, botão direito do mouse e Mark Sharp aqui, tá? Quando a gente marcar elas como Sharp, as edges vão ficar azuis e você vai ver que as que estão selecionadas, elas vão ter esse efeito aqui de duro, né? O efeito que tinha antes do Auto Smooth. Então assim a gente consegue manipular a nossa geometria para ela poder ficar duras nas partes que a gente precisa e suaves na parte que a gente também precisa que elas fiquem suaves. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é que se você ver esse detalhe, tem essa partezinha aqui, ó, que é um pouco mais para baixo, certo? Então a gente pode vir aqui, selecionar essa aresta e apertando G 2 vezes e movendo, esse ponto, essa vértice, ela vai seguir uma aresta. Então a partir disso a gente pode trazer ela um pouco aqui para trás, para poder dar, né, esse efeito de curva. A gente não quer fazer uma curva exatamente como tem aqui, mas adicionar só um detalhe pequeno. Depois a gente vem aqui e seleciona essas duas faces e usando o Edge de novo, a gente joga elas aqui para baixo. E é importante a gente também marcar essas duas arestas aqui como duras também, certo? Então aqui a gente tem o nosso copo, ele está realmente bem simples. Então a gente vai tentar adicionar alguns outros detalhes para ele. Como a gente vê aqui no nosso copo, essas partes aqui, né, essa daqui, se a gente ver na nossa referência, elas são um pouco mais suaves, elas têm uma curvatura. E a gente pode fazer isso utilizando o Bevel. Existe uma forma de simplesmente selecionar todas esses loops, né, todas essas arestas e apertar Ctrl B e fazer o Bevel dessa forma, mas eu quero mostrar para vocês um modificador. O modificador ele é uma propriedade do Blender de um objeto em que a gente consegue, como o nome já diz, modificar a geometria deles de forma procedural, ou seja, a gente consegue ir alterando elas conforme a gente vai modelando a nossa mesh. Então aqui eu vou vir aqui na chave inglesa, Add Modifier, e aqui eu vou pesquisar por Bevel. Já está aqui embaixo, e aqui a gente vai adicionar um Bevel. Você vai ver que ele já vai dar uma suavizada nas coisas, mas o modificador está suavizando literalmente todas as arestas. A gente não quer isso, a gente quer suavizar algumas arestas específicas. Para fazer isso, a gente vem aqui no modificador e muda esse método de limite de angle para weight, tá? Isso daqui ele vai permitir com que a gente defina quais edges, quais arestas a gente quer que ele aplique o bevel, certo? Então, indo aqui no modo de edição, a gente tem aqui em cima, na aba do na aba do N, essa parte aqui de item e de transformação. Se a gente selecionar as arestas que a gente quer que fiquem suaves, que são essas arestas aqui, deixa eu selecionar todas elas. Está tudo selecionado, essas daqui de cima também. A gente pode vir aqui
e no Edge Data, tá? No Min Bevel Weight, a gente pode subir esse número e você vai ver que eles vão sofrer essa modificação do bevel, ok? Vou deixar aqui como 0.5, tá? E aqui no modificador a gente pode mudar o amount. Esse amount é o quão forte é esse bevel. Então, quanto menor esse valor, mais fraco seria esse bevel, e quanto maior, mais forte seria esse bevel, né? Maior seria esse bevel. Então aqui eu vou deixar no 0.05, que eu acho que é o suficiente. E se a gente quiser também, a gente pode mudar esse número de segmento. O número de segmento basicamente vai mudar quantas subdivisões a gente vai ter aqui. É como se a gente estivesse diminuindo ou como se a gente estivesse aumentando ou diminuindo lá pelo botão do mouse, pelo scroll do mouse, ou pelo mais e menos do numpad naquele bevel normal que eu tinha mostrado antes. Então aqui, só adicionando esse modificador, a gente já tem essa suavidade aqui nessa curva e já está bem mais parecido com o que a gente quer aqui, ok? Então acho que aqui para um copo já está interessante. Eu vou selecionar ele todo aqui, vou dar uma escala e deixar ele mais ou menos do tamanho que seria e colocar ele aqui do lado do boneco de referência. E a gente consegue ver que, vendo de longe, ele está realmente bem parecido com o copo aqui que a gente precisa, certo? Como ele é um prop que vai ser repetido várias vezes, a gente não precisa detalhar muito. A gente pode, inclusive, colocar alguns detalhes na textura. Então, coisas como, por exemplo, essa biqueira aqui, né, onde sai o líquido, então essa escrita aqui, essas coisas, a gente pode colocar na textura depois, tá? Então, aqui a gente tem o nosso copo. E ele está pronto, a gente não precisa modificar mais nada nele. Então eu vou pegar ele e vou jogar ele aqui para cima, deixar ele guardadinho aqui em cima para a gente poder ter uma área de trabalho aqui limpa. Agora que a gente está com ele pronto, a gente vai começar a trabalhar com outras coisas, é importante a gente manter o nosso projeto organizado. Como que a gente pode fazer isso? Para quem conhece o Studio, vocês estão vendo aqui que essa parte aqui da direita é muito parecida com o Explorer e com a propriedade, a aba de Properties que a gente tem no Studio. E é realmente isso. Aqui a gente tem uma lista das coisas que tem aqui na nossa workspace e aqui a gente tem as propriedades dessa coisa que está selecionada. E assim como no Studio, a gente pode criar pastas para poder manter tudo organizado. Então, se eu selecionar aqui esses dois objetos que eu quero, né, que é um copo, e vir aqui em Ctrl+M, apertar só M, a gente vai ter esse menu aqui de coleção. A gente pode ou colocar ele numa coleção que já existe, então no caso essas duas coleções, quando eu aperto M, elas aparecem, ou então criar uma nova coleção. Eu quero criar uma nova coleção e vou chamar ela de copo de papel. Então aqui agora no nosso Explorer a gente tem essa coleção separada. E aí eu posso manipular ela de forma simples. Eu posso, clicando aqui nesse quadradinho, eu posso desativar ela, então ela vai sumir da minha workspace. Caso o seu computador seja mais fraco ou tenha muitas coisas, você pode desativando e ativando as coisas que você está trabalhando aqui para poder garantir um desempenho melhor no Blender. Da mesma forma, se eu precisar selecionar isso tudo de forma simples, eu posso vir aqui, selecionar, né, essa coleção, clicar com o botão direito e vir aqui em Select Objects e ele vai selecionar tudo que está dentro e aí eu posso mover. Tá? É uma forma realmente simples de manter as coisas organizadas. Da mesma forma, eu posso vir aqui, nessa imagem, por exemplo, clicar e arrastar ela aqui para o copo de papel e ela agora faz parte desse grupo também e eu posso jogar ela aqui em cima e deixar ela escondida para a gente poder ter espaço aqui também para poder trabalhar, ok? A segunda coisa que a gente pode fazer aqui agora também é fazer uma lâmpada, tá? A lâmpada, ela é basicamente uma esfera, então vou adicionar aqui uma UV Sphere e, de novo, a gente vai modificar aqui os detalhes dela. Então, eu posso dividir esses segmentos aqui por 4, por exemplo. O Blender é muito interessante, porque a gente pode fazer contas matemáticas nele. Então, ao invés de colocar o número exato que a gente quer, a gente pode pegar, eu quero que isso daqui tenha 4 vezes menos detalhe. Então, venho aqui e pego isso, divido por 4 e dou Enter. Ele vai me entregar aqui o 8 que a gente precisa. E aqui a gente pode dividir por 2 e ter 8 também. Aqui agora na hora de manipular, a gente já vai dar um auto smooth aqui também, porque a lâmpada ela também é algo, né, mais smooth, e pensar um pouco em como que é o formato de uma lâmpada. Uma lâmpada ela é uma meia esfera até aqui, e aqui nessa parte ela costuma fazer isso aqui, né, fazer o bulbo da lâmpada, e aqui a gente tem a parte que encaixa, certo? Então a gente vai tentar fazer essa parte aqui do bulbo da lâmpada, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui,
apertando Alt Z para poder ver, deixar transparente, né, para a gente poder ver o que tem atrás do nosso modelo. A gente vai selecionar toda essa parte de cima aqui e a gente tem duas formas de fazer isso. A gente pode ou vindo aqui e face por face tentar deixar mais ou menos da geometria, que é a lâmpada, que é mais ou menos assim, certo? Aqui a gente pode inclusive dar uma diminuída aqui, a gente pode adicionar um outro loop apertando Ctrl R. E com isso a gente tem aqui o formato da nossa lâmpada. Mas eu quero mostrar para vocês outra forma de fazer isso, que é usando isso daqui, tá? Esse botãozinho aqui, ele vai meio que puxar a geometria que está perto dele no movimento que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se eu selecionar só esse ponto daqui e apertar G, vocês vão ver que vai aparecer essa esfera aqui, né, esse círculo ao redor. Esse daqui é o círculo de influência. Então, tudo que está dentro desse círculo vai estar sendo influenciado por esse ponto, pelo que está selecionado e que eu estou movendo. Então, se eu mover as coisas para a esquerda, esses pontos vão vir para a esquerda. Se eu mover para a direita, eles vão vir para a direita, para cima, para baixo. E funciona também em escala. Então, se eu selecionar isso tudo e apertar Scale, ele também vai modificar tudo de acordo com essa esfera, tá? De acordo com esse círculo. E se a gente clicar aqui nessa parte direita, vocês vão ver que vão ter várias coisinhas aqui. Isso daqui é basicamente o quão forte esse movimento é a partir do centro. Então aqui a gente está por enquanto no Smooth. O Smooth, se você for ver, ele tem esse formato aqui, né? Isso daqui é o formato que está no Smooth. O que isso significa? Que as coisas que estão mais próximas do centro aqui, desse pico aqui, né? Elas vão ser modificadas, né? Elas vão ser puxadas com mais força. Enquanto as coisas que estão longe... Perdão. Enquanto as coisas que estão longe, elas vão ser puxadas com menos força, certo? Então aqui a gente imagina um eixo aqui, e aqui é a distância da esfera, tá? E aqui é a força. Então aqui, se a gente for ver as coisas que estão mais próximas do centro, elas são puxadas com muita força, e isso daqui rapidamente cai. Então as coisas que estão aqui vão ser puxadas com metade da força, apesar da gente estar só na metade da esfera, e aqui no final da esfera as coisas quase não são puxadas com força. Então, mostrando isso daqui na prática para vocês poderem ver, as coisas que estão aqui, ó, no final da esfera, elas quase não são movimentadas quando eu mexo. Enquanto que as coisas que estão aqui perto do centro desse ponto, elas são puxadas com bem mais força. Enquanto que se eu vier aqui na Sphere, a Sphere é basicamente isso daqui, certo? E diferente disso daqui, se você for ver, essa é uma curva, fazendo o nosso eixo aqui de novo, que ela vai gradativamente e mudando o quanto que as coisas são influenciadas. Então é algo bem mais suave. Então se eu for mexer isso daqui, você vai ver que os pontos eles são puxados com bem mais suavidade do que anteriormente. Então esses pontos que antes, esse daqui por exemplo, que antes quase não se movia, agora ele já é movido com um pouco mais de força do que se a gente tivesse no Smooth, certo? Eu não vou explicar todos, mas você pode ir testando tudo aqui e ver o que cada coisa funciona, para que você vai querer utilizar cada uma dessas coisas, certo? Então vou apagar esse monte de anotação que a gente fez aqui, para a gente poder ter uma área de trabalho limpa, certo? Eu devia ter pegado na realidade só a explicação. Aqui eu vou fazer mais ou menos a lâmpada de novo. Nossa, ficou horrível isso daqui, mas funciona. A gente quer isso daqui só de referência. Então, utilizando esse método, a gente pode vir aqui no Smooth e puxar isso daqui para cima, ok? A gente pode também deletar esse ponto aqui, porque esse daqui vai estar dentro da lâmpada, vai estar dentro dessa parte, a gente não vai acabar vendo. E com isso daqui, a gente já tem meio que o formato da nossa lâmpada. Eu vou tirar agora esse modo, certo? Eu vou clicar aqui, e aqui eu vou só fazer algumas modificações para poder melhorar esse formato. Então aqui eu vou puxar isso daqui um pouco para cima também. E aqui a gente tem o formato da nossa lâmpada, ok? E da mesma forma que a gente fez com a tampa, a gente vai selecionar essa parte de cima, a gente vai duplicar e separar a seleção. E aqui a gente vai fazer então o bocal da nossa lâmpada, certo? Então, a gente vai puxar aqui para cima, a gente vai fechar aqui o topo e fechar aqui embaixo também, certo? Vai dar um Auto Smooth, selecionar esse loop aqui de cima, e a gente vai deixar isso tudo aqui como hard, né? Para poder dar esse efeito de metal.
Perfeito? Então aqui a gente tem agora uma parte simples da nossa lâmpada e a gente pode vir aqui, selecionar ela também, apertar EMN e criar uma coleção chamada lâmpada. E aqui então a gente pode jogar ela aqui, na realidade mudar o tamanho, né? Deixar ela aqui um tamanho parecido de lâmpada, perto do nosso boneco, e jogá-la aqui para cima, ok? Além disso, eu já quero pensar também no nosso modelo que a gente na nossa projeção que a gente tinha. A gente queria fazer algo meio que voltado para algo meio rústico, né? Para algo meio industrial. Então eu imaginei algumas lâmpadas penduradas por cabo que se conectam lá no teto, tá? E que elas descem, porque como o teto vai ser alto, a gente quer que a lâmpada fique um pouco mais baixa para poder iluminar melhor o lugar que a gente vai estar iluminando. Então aqui a gente vai agora então fazer esse modelo de lâmpada. Agora sim eu posso apagar isso daqui. Pronto. E como que a gente vai fazer esse cabo? O cabo é bem simples, a gente pode só pegar esse objeto aqui, eu vou duplicar ele também e vou mudar o tamanho dele, ok? E vou colocar ele aqui. Eu posso deletar essa face de baixo e eu posso deletar essa face de cima, porque elas vão estar escondidas. E com isso daqui eu posso jogar lá para cima, na realidade deixar um pouco mais grosso para poder aguentar o peso, jogar lá em cima, e isso daqui é como se fosse o cabo de sustentação da nossa lâmpada. Então isso daqui vai estar grudado no teto, a lâmpada vai abaixar e aqui vai ter ela. E para poder dar um ar ainda mais industrial, eu posso fazer um outro cabo, como se esse daqui fosse o cabo de sustentação, e aqui ao redor desse cabo, como se fosse um outro cabo de energia da lâmpada, né? Então esse daqui conectaria lá no teto e esse daqui realmente seria o que passaria energia para a lâmpada ligar e desligar, ok? Então a gente vai fazer isso. Para poder fazer isso, eu vou apresentar a vocês também uma outra funcionalidade do Blender que eu gosto muito quando eu preciso fazer alguma coisa como fio, cabo, às vezes um cabo de um mouse ou então um cabo de energia, que é isso daqui, é o Curve, tá? A gente vai adicionar uma coisa chamada Path, e ele vai adicionar essa linha aqui, tá? Eu vou arrastar ela aqui um pouco para longe da lâmpada, só para poder mostrar como que ela funciona. Entrando no modo de edição, você vai ver que essa aresta aqui, né, ela tem alguns pontos. E se eu selecionar um ponto e mover, vocês vão ver que ele tem essa linha aqui. Isso daqui é o que a gente chama de uma curva de Bezier, tá? E movendo esses pontos, a gente consegue então modificar essa curva. E a partir disso, a gente consegue trabalhar para fazer essa espiral que a gente quer. Mas aí você vai me perguntar, cafezinho, isso daí é só uma linha, ela não é uma geometria. Muito bem observado, meu jovem gafanhoto. Se a gente vier aqui nas propriedades, mais especificamente nessa verdinha aqui, que são as propriedades da curva, tem algumas coisas interessantes que a gente pode modificar. A primeira delas é o Extrude. Eu vou colocar aqui um valor de 1, só para poder ficar bem grandão, para poder mostrar para vocês. O que o Extrude está fazendo é literalmente uma extrusão. Então ele vai pegar a linha que antes era exatamente isso daqui, né? Onde está essa aresta, e ele vai criar uma extrusão, tanto para lá quanto para cá, no valor de 1. Então aqui agora, se eu vier aqui e mudar isso daqui, a linha, que antes era só uma linha, né? Deixa eu colocar aqui como 0 de novo para vocês verem. A linha que antes era só uma linha vai estar criando essa extrusão aqui. Então aqui se eu colocar 0,5, por exemplo, vai ser a metade do tamanho anterior, porque 0,5 é a metade de 1, e vai ter isso daqui, certo? Mas não é esse daqui que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é esse daqui de Bevel, tá? Se eu modificar esse valor aqui chamado Depth para 0,1, por exemplo, ele vai criar uma profundidade. Então a linha que antes existia aqui, ela vai ter essa geometria em volta, esse círculo em volta, dando realmente profundidade, né, para a nossa linha. Então a gente consegue realmente já perceber como que isso daqui pode ser poderoso para poder fazer um cabo, para poder fazer um fio. Aqui ele está muito grosso no caso, então esse depth eu posso mudar para 0,05. Ainda está meio grosso, então vamos mudar para 0,25. Eu acho que esse daqui já é um tamanho melhor para poder fazer o cabo de energia, ok? Além disso, o modificador de curva aqui, ele também tem isso daqui que chama resolução. Essa resolução é quantas divisões a gente vai ter nisso daqui. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, você vai ver que a quantidade de divisões aqui
tá menor, e se eu colocar 0, ela vai ser basicamente um quadrado. Como isso daqui vai ser um cabo que ele vai ser visto de longe, a gente não precisa de muito detalhe. Então vou deixar como 0, que visto assim de lateral, parece realmente que é um círculo e não um quadrado. Ainda mais com que a gente está com o efeito de shade smooth nele, certo? Além disso, aqui para cima, a gente tem um preview de resolução. Isso daqui é basicamente quantas subdivisões eu tenho entre um ponto e outro. Então aqui esse valor de 12, ele significa que entre esse ponto e esse ponto, a gente vai ter 12 divisões aqui, ok? Então esse daqui ele vai deixar a curva bem suave, certo? Se eu modificar esse daqui para, por exemplo, 2, você vai ver que a gente vai ter só 2 divisões. Então a gente vai ter essa divisão aqui. Então a gente vai ter 1, certo? E 2. E aqui é a mesma coisa, a gente vai ter mais um aqui, 1, 2, mais um aqui, 1, 2, e mais um aqui, 1, 2, ok? Então isso daqui é algo que é interessante a gente se atentar para diminuir esse valor, para não deixar uma geometria muito pesada. Aqui no caso eu vou deixar 3, que é o que eu gosto de trabalhar com fio que vai ficar de longe. E agora a gente pode finalmente posicionar esse daqui. Então vou rotacionar esse daqui para cima, posicionar um final aqui, deixar ele um pouquinho mais para cá. E aqui então a gente pode realmente fazer o nosso cabo. Eu vou subir ele aqui, eu vou dar meio que uma distribuída na distância desses pontos. E olhando aqui de cima agora, a gente pode pegar isso daqui e ir modificando essa espiral, ok? Então vocês conseguem ver como que é fácil para poder fazer esse estilo de cabo que a gente queria fazer. Que se a gente fosse fazer com geometria, pegando um cilindro, por exemplo, subdividindo e posicionando ele da forma que a gente queria, ia acabar sendo ia demandar muito tempo, né? Então aqui é só ir modificando, garantindo que ele não está passando por dentro desse outro cabo aqui e realmente fazendo essa espiral. Então aqui ele sai daqui, dá uma volta aqui por trás e aqui em cima ele encontra o telhado junto do cabo de sustentação. Então aqui a gente pode selecionar tudo, apertar N para criar uma nova coleção e que a gente vai chamar de lâmpada com cabo, ok? E jogar ela aqui em cima e depois a gente vai ter tudo isso aqui pronto para a gente poder utilizar, certo? Então, perfeito. A gente tem aqui alguns desses props. A gente, então, aprendeu sobre alguns modificadores. Mas a gente trabalhou até então com formas bem simples. A gente não precisou fazer muita modificação, né? A gente basicamente colocou uma geometria primitiva, né, que a gente chama. Então, a gente aqui adicionou cilindros, a gente aqui adicionou esferas. E com isso a gente fez esses props. O que eu quero fazer aqui com vocês agora é um prop um pouco mais complexo para poder realmente colocar tudo isso em prática e mostrar como que a gente pode fazer algo um pouco mais complexo, ok? Então o que a gente vai fazer aqui é essa cafeteira, essa moca aqui. Então vou vir aqui de novo, vou dar Save, Export, Selected Image, e aqui na referência a gente vai selecionar a pasta e vai chamar isso daqui de moca, ok? A gente volta aqui no Blender então, a gente vem aqui, dá um Shift A, e a gente vai adicionar uma imagem, uma referência, e a gente vai adicionar a moca, ok? Então aqui olhando para ela, a gente vai pensar então nas formas geométricas mais simples que a gente tem para poder fazer isso daqui, ok? E quais que são elas? Vamos lá. A gente tem aqui um cilindro, esse daqui é um cilindro, certo? Aqui a gente também tem outro cilindro, ok? E mais um cilindro menor aqui. Aqui a gente tem como se fosse um triângulo, né? Que na realidade isso daqui ele é essa forma aqui, né? Ele vem aqui, fecha aqui, aqui continua aqui para cá também, fecha aqui e sobe aqui. Aqui a gente tem também um outro cilindro e aqui a gente tem uma série de retângulos, né, para poder fazer esse cabo aqui. Então, de novo, a gente reduziu ela a formas geométricas mais simples. E aqui, aqui é bem fácil de ver como que seria a topologia, porque tem essas partes, esses hard edges aqui. Então, a gente sabe que aqui teria um edge, a gente sabe que aqui também teria um edge, aqui teria um edge, aqui teria um edge, assim por diante. Então, aqui é bem fácil de visualizar como que seria a topologia do nosso modelo. Deixa eu apagar isso tudo aqui e começar a inserir as coisas que a gente precisa, ok? Bom, então aqui agora a gente vai fazer um prop um pouco mais difícil. Eu vou fazer aqui uma moca. Deixa eu colocar aqui a referência. Cadê? Referências. Pronto, moca.
A gente vai acabar fazendo, então, essa moca aqui, que é essa cafeteira, tá? E isso daqui é um item um pouco mais complexo. A gente vai ter que colocar em prática tudo que a gente viu no episódio de hoje pra gente poder fazer, né? Manipulação de hard surface, coisas assim, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar cilindro, né? Porque isso daqui é basicamente um cilindro. Então, a gente pode vir aqui, vir em Mesh em Cylinder. E aqui nos vértices, a gente pode colocar a mesma quantidade que a gente tem que ter aqui. Então, aqui a gente tem que ter 1, 2, 3, 4, aí 8, né, por causa do outro lado, e 9 e 10, que são esses aqui da frente e das costas, né. Então, aqui se a gente colocar 10, a gente vai ter esses 10 lados aqui, que é exatamente o que a gente precisa na nossa moca, certo? Então, eu vou vir aqui, vou trazer ela um pouco mais para perto, para a gente poder trabalhar mais perto da referência. Aqui a gente vai usar um modificador, que é um modificador de mirror, tá? Eu vou precisar aqui search e mirror. E como que ele funciona? Ele vai, como o nome diz, né, é um espelho em inglês. Então ele vai espelhar o que a gente está fazendo de um lado para o outro. No caso, como que o mirror funciona? Ele funciona a partir de eixo e a partir da origem. A origem é exatamente esse pontinho aqui, esse pontinho laranja, que todo objeto tem, ok? E o eixo são os eixos que a gente tem aqui em cima. Então aqui nesse linha vermelha a gente tem o eixo Z, certo? Para cima a gente tem o eixo Y e indo... Y não, eu estou confundindo. Aqui na direita, no vermelho, a gente tem o eixo X. Para cima, a gente tem o eixo Z. E vindo aqui em direção a gente, é o eixo Y. Então, aqui nos modificadores, se você ver, a gente também tem essas opções. Então, aqui a gente pode, por exemplo, espelhar pelo eixo X, pelo eixo Y, pelo eixo Z. Então, aqui, o que isso daqui está indicando nesse modificador? Se a gente traçar um espelho aqui, a partir da origem, assim, ele vai estar pegando tudo que está desse lado aqui, do eixo X, e ele vai estar colocando aqui desse lado do eixo X. Então, por exemplo, se eu jogar a mesh inteira aqui para a esquerda, vocês vão ver que essa linha que a gente fez, ela se torna um espelho, e tudo que eu fizer aqui, ele vai ser refletido do outro lado, certo? Então, é isso que o mirror faz. Só que então, aqui no caso, a gente quer que ele seja espelhado igual aqui, né? Então a gente quer que o lado de baixo fique igual ao lado de cima. Então nesse caso a gente precisa pegar o eixo Z, que é esse eixo aqui de cima. Então a gente seleciona o X, seleciona o Z, e aí agora, como ele... deixa eu apagar essa toda anotação. Como ele vai espelhar a partir da origem, a nossa origem ela está aqui no meio. Então a gente precisa deixar a origem aqui em cima, certo? Para que essa linha aqui seja o espelho e o nosso cilindro seja espelhado aqui. Para fazer isso, a gente pode ou selecionar a mesh inteira e, no modo de edição, mover ela aqui para baixo, ou então, no modo de objeto, a gente aperta Ctrl ponto e a gente consegue manipular a nossa origem. Então, se eu der Grab e Z, a gente está movendo só a origem, certo? E não o objeto. Então, eu posso deixar a origem aqui e a gente vai ter esse efeito que a gente quer da mesh espelhada, certo? Aqui eu vou terminar de apagar as anotações. Deixa eu colocar 100 de raio aqui de novo. Pronto. E agora, se a gente apertar Ctrl ponto de novo, a gente sai do modo de edição e a gente consegue mover o objeto de novo sem mover a origem, ok? Então aqui agora a gente vai continuar modificando. A gente vai vir aqui, a gente só precisa abrir um pouco essa parte aqui, a base, que também já vai abrir o topo, porque né, a mock ela tem esse efeito. E por fim, a gente vai vir aqui e vai adicionar mais um cilindro. Cadê esse cilindro aqui? Que vai ser essa parte do meio da moca, né? Que é essa parte mais lisa. Então aqui a gente pode dar um shade auto smooth, colocar 90 graus aqui também. E aqui a gente também vai dar um shade auto smooth de 90 graus. Porém, a moca ela tem esse detalhe interessante que essa parte aqui ela é dura, né? Ela é uma hard surface. Então, se a gente selecionar todos os edges aqui e apertar H, vocês vão ver que ela vai pegar esse efeito aqui da moca que a gente quer, né? Da mesma forma, se a gente pegar essa parte aqui de cima e dar um H,
ele vai pegar esse efeito da Mocha. A Mocha ela também tem essa meio que curva aqui, certo? Então a gente também pode vir aqui e aplicar uma subdivisão aqui. Então a gente pode, né, apertando o Ctrl R, que é para poder adicionar um Loop Tool, a gente consegue adicionar essas linhas extras aqui no meio. E se a gente selecionar todas elas, todas essas vértices, né, de cima, igual eu estou fazendo aqui, e só mover um pouquinho no eixo Z, eu esqueci dessa, e a gente só mover um pouquinho no eixo Z, a gente começa a ter esse efeito aqui que a Mocha tem, certo? Dessa meio que curvatura. Embaixo a gente não tem, então a gente não precisa disso daqui embaixo, certo? Mas aqui a gente já tem o corpo da Mocha. Essa parte central, a gente pode simplesmente deletar essas faces, como elas vão estar dentro do objeto, a gente não vai conseguir ver elas, então a gente pode deletar. E aqui a gente pode dar um resize para poder deixar as coisas mais próximas do tamanho original delas, certo? Agora aqui, se a gente for pensar no resto, a gente também vai precisar de uma tampa, certo? Então o que a gente vai fazer aqui é para poder aplicar esse modificador, né? Porque a gente quer que editar a parte aqui em cima, a gente pode vir aqui no modo de objeto, vir em cima com o mouse em cima do modificador e apertar Ctrl A. Isso aqui vai aplicar o modificador. Então agora, se a gente tentar mover esse ponto, ele não vai mover o ponto ali em cima. Então a gente deleta, todos estão aqui embaixo, ok? E aqui em cima a gente vai fazer a tampa da nossa Mocha. Então a gente vai colocá-la aqui embaixo, a gente vai dar uma escala aqui um pouco e vai simplesmente subir. E aqui em cima a gente pode dar um scale aqui. A gente também pode deletar as faces, porque a gente não precisa dessas faces assim centrais. A gente só vai precisar da face aqui de baixo. Então a gente vai criar uma face e dar um extrude para a gente poder, né, criar o efeito da tampa aqui. Aqui a gente pode fechar um pouco mais, dar um Alt Smooth de novo e selecionar somente as edges que a gente precisa que fiquem duras, né? Porque aqui essa tampa ela também segue esse efeito aqui. Então a gente vai precisar selecionar essas edges também e deixá-las duras para poder manter o efeito da Mocha. Aqui em cima, eu vou fechar só mais um pouquinho. E aqui em cima, a tampa, ela também, é só a gente pegar esse modelo aqui do centro, duplicar, separar. E a partir disso, a gente sobe um pouquinho, coloca aqui um pouco para baixo. E a gente vai poder fazer a tampa da nossa Mocha, certo? Ela, na realidade, ela abre, né? Então, isso daqui tem que fazer assim. E aí sim fechar aqui em cima, ok? Nesses dois casos aqui, tanto da tampa quanto da... Ficou bem grande na realidade isso daqui, né? Acho que a gente pode fechar um pouco mais isso daqui, para poder ficar um pouco mais parecido com a referência. Pronto, acho que assim tá melhor. Nesses dois casos aqui, tanto quanto esse negócio de segurar a tampa quanto a tampa em si, a gente está com essas edges aqui, que elas não fazem sentido, a gente não precisa ter elas. Aqui deixa eu só dar hard nelas, nas que precisam de hard, antes da gente continuar. Essas do meio, que eu não estou selecionando, elas não precisam estar aí, certo? Elas só estão aqui porque nessa parte de baixo que a gente duplicou, a gente precisava desse detalhe para poder dar esse efeito aqui do triângulo, né, dessa curvatura. Mas aqui em cima a gente não precisa dessa curvatura. Então nessas duas meshes a gente pode acabar removendo essas edges aqui, tá? Então aqui eu vou estar selecionando cada uma delas. Quem sabe usar o checker de select pode fazer dessa forma também. Eu não vou abordar isso aqui hoje, porque acaba fugindo um pouco do escopo. Mas selecionando tudo e apertando Ctrl X, a gente vai dissolver elas, né? Então, é diferente de deletar no sentido de que ele não vai apagar as faces, ele só vai dissolver como se elas nunca existissem. E como elas não atrapalhavam a geometria nossa aqui, né, o shading, ele está exatamente o mesmo. Aqui eu vou modificar um pouco a tampa, porque ela não chega a ser tão bruta, né, essa curva, ela é mais suave, né, ela tipo faz um vrum,
aqui. E aqui a gente pode fechar, e eu vou fechar isso daqui usando um grid fill, tá? O grid fill ele vai basicamente criar quads, tá? Então, sempre que a gente tem um cilindro ou então alguma coisa nesse gênero, é legal fechar com o grid fill, porque ele permite que a gente feche as coisas usando quads aqui. Então, se eu for ver, a gente tem um quad. A gente só tem quadrado aqui. Alright. Agora, para fazer a tampa, o bico. O bico a gente vai ter que trabalhar com essa parte aqui. Então, agora a gente vai ter que aplicar esse modificador aqui também, porque se a gente for fazer o bico aqui em cima, ele também vai fazer aqui embaixo, por causa do mirror. Então, aqui no caso, a gente vai vir aqui no mirror também, aplicar, e agora a gente consegue modificar essa parte de cima sem modificar a parte de baixo junto, certo? Então, aqui para o bico, o que a gente vai ter que fazer? Primeiramente, a gente vai ter que criar uma subdivisão aqui, certo? Um loop cut aqui. Porque a gente vai ter que fazer com que esse bico venha para cá. Então, a gente vai criar um loop cut aqui para a gente poder ter controle dessa parte aqui da frente, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o loop cut. Perdão. Com o loop cut criado, a gente pode então vir aqui na frente. E aqui, o bico, ele na realidade, a gente poderia só selecionar ele aqui e vir com um X aqui e o bico, se a gente deletar essa face, ele vai ter sido criado. Mas ele na realidade ele não é reto, assim, né? Ele não fecha aqui reto, né? Se vocês forem ver uma moca de verdade, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai ter meio que uma parte reta. Ela não vai fechar exatamente num triângulo. Então isso daqui é o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que trabalhar essa geometria para que isso daqui continue sendo um quad, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Existe uma chartzinha, né, uma imagem de referência de flow. O que é esse flow? Vou mostrar para vocês, esse topology chart aqui. Ele é como se fosse uma cartazinha que te indica como que você pode transferir uma quantidade de quad para outra quantidade de quad. Então aqui, deixa eu só girar isso daqui em 90 para a gente poder ver de frente. Aqui o que a gente tem, certo? A gente teria aqui na parte de cima, deixa eu fazer isso daqui direito. Se a gente fosse examinar, o que a gente teria é isso aqui, certo? Então a gente tem 1, 2, 3, 4 faces aqui em cima que precisam virar duas, que é esse caso aqui, 4 para 2. Então o que a gente vai fazer é literalmente seguir esse formato aqui. A gente vai adicionar um loop cut, a gente vai conectar ele e a gente vai subir ele aqui, ok? Então o que a gente faz? A gente pega esse desenho e a gente vai literalmente refazer o que está sendo feito aqui, ok? Então o que ele fez? Ele vai criar uma subdivisão aqui no meio. Então a gente vai criar essa subdivisão e aqui a gente vai conectar usando J, tá? E essa nova conexão aqui, a gente pode criar outra subdivisão e conectar ela aqui nesse canto, ok? E com isso, a gente também vai poder selecionar e apertando G e G, a gente consegue mover ela para deixar aqui um quadrado mais bonitinho. E com isso, a gente tem uma transição para esse formato. O que a gente pode fazer aqui também é selecionando isso daqui tudo, é manter esse hard aqui que tem. Então a gente pode selecionar isso daqui, apertar H, botão direito e H, e aqui em cima também botão direito e H. Isso aqui ele vai ficar duro e a gente pode então só ir melhorando a geometria aqui, deixar isso aqui sem ficar tão deformado quanto ele está agora, dessa forma aqui. E a gente tem a parte da frente da nossa moca. Perfeito? Aí aqui a gente pode só dar uma ajustadinha e trabalhando aqui para evitar que ele fique deformado, que ele fique feio aqui. Certo? A gente pode dar um SY aqui também. E aqui vocês veem que já está de uma forma bem melhor essa geometria. Aqui a gente também pode vir aqui e dar um SX,
Aqui nesses dois também dá para dar um SX, um GX, perdão. E aqui a gente tem a nossa tampa. A mesma coisa aqui, se a gente quisesse fazer na tampa, a gente ia seguir o mesmo modelo, mas eu acho que não precisa aqui nesse caso. A gente só vai ter que fechar isso daqui em cima. Quem tem num pad, você pode apertar aquela barra que fica do lado do asterisco e ele vai esconder todos os outros modelos, menos o que está selecionado. Isso é interessante quando você está fazendo um prop e você precisa focar em um objeto em específico, você aperta isso e você vai isolar tudo, menos o prop que você está trabalhando. Então aqui na tampa, a gente vai criar uma face aqui, outra face aqui, e aqui a gente cria uma subdivisão e conecta aqui para a gente manter tudo em quad, certo? E aqui a gente também pode criar um grid fill, mudando o offset aqui para a gente poder conectar tudo em quad. E a gente tem aqui a nossa moca, certo? Se eu apertar aqui de novo, a gente tem o bico da nossa moca. Por fim, o que a gente vai fazer aqui é o braço da moca. Perdão de novo. A gente pode simplesmente adicionar um cubo aqui, ou então adicionar um plane e rotacionar. E a gente vai tentar reproduzir a forma aqui do braço da moca, né, da coisa de pegar. Eu não vou colocar tanto detalhe aqui, eu só quero realmente ter um braço para a gente poder pegar. Então o que o braço faz? Ele vem reto aqui, ele tem esse começo de curva, aqui ele abaixa e aqui ele faz aqui. Então o braço ele fecha assim. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar esse edge, vai jogar até aqui. Esse daqui a gente vai vir aqui e vai jogar até aqui. Esse aqui a gente vem aqui e joga até aqui. Aqui a gente pode fechar aqui. E aqui a gente joga para cá. E a gente tem meio que a geometria básica do nosso braço. E a gente pode só ir alterando um pouco para poder deixar as coisas mais suaves. Aqui a gente pode apagar a anotação, mover isso daqui um pouco para longe. E aqui agora a gente tem um plano, certo? Então ele é literalmente um plano 2D, como se fosse uma folha de sulfite. A gente vai adicionar um outro modificador, que é o último modificador que eu vou mostrar para vocês, que é o Solidify, esse aqui. E o que ele cria é criar realmente deixar sólida, né? Então ele pega essa planície, né? Esse plano que a gente tem, e ele faz como se fosse um extrude para algum dos lados. E é isso que a gente vai usar para poder criar esse braço. Então a gente pode vir aqui também no Solidify e ver que tem algumas, né, no modificador, e ver que tem alguns parâmetros que a gente pode mudar. O primeiro deles é o Thickness. O Thickness é o quão longe o extrude vai. Então quanto mais eu subir esse valor, mais longe ele vai sair do plano, certo? Então aqui eu posso deixar 0.5, só para a gente poder ter, né, uma noção de como que as coisas estão. Em segundo, o Offset. O Offset, ele basicamente indica de qual lado essa extrusão vai ser feita, né? Esse extrude vai ser feito. Então, -1 significa que ele vai sair de um lado e +1 significa que ele vai sair do outro lado, certo? Então, se você for ver antes, ele estava indo para a esquerda, agora ele está indo para a direita. E se a gente deixar em 0, ele vai sair em quantidades iguais para cada um dos lados. E é isso que a gente quer. Aqui, no caso, ele está muito grosso, então a gente pode dividir isso daqui por 2. Deixar 0.25, e eu acho que seria o tamanho ideal para esse braço aqui. Por fim, a gente então aplica esse modificador e a gente vai só deixar ele um pouco mais bonitinho, né? Esse braço um pouco mais bonitinho. Então aqui a gente pode fazer alguma curva, fazer alguma coisa assim, para a gente poder adicionar algum tipo de detalhe. Aqui a gente também pode adicionar alguma coisa, como se fosse esse detalhe aqui no handle, né? Então a gente pode vir aqui e jogar esse daqui um pouco para cá, para poder fazer esse detalhe aqui, né? Essa curvatura. E por fim aqui a gente pode subir ele um pouco e descer um pouco aqui. Aqui a gente cria mais um Ctrl R, seleciona todas essas faces, separa, e aqui a gente aperta um Alt S e move aqui, cria uma outra face, só para a gente ter essa parte de metal aqui diferenciada da parte de borracha. Essa face de dentro a gente pode deletar, porque a gente não vai ver, e aqui a gente arruma
a geometria para ficar o mais próximo o possível da onde ela está entrando. Como isso daqui ele é um lugar que a gente vai precisar segurar, essa borracha a gente precisa segurar, pode ser que seja interessante a gente vir aqui e marcar toda essa região, essa beirada aqui como bevel, para que a gente aplique o modificador de bevel. Então, igual a gente tinha feito antes, o min bevel weight, adicionar o modificador, pesquisar por bevel, e aqui a gente vai aplicar por weight. E aí ele vai dar, né, esse efeito como se fosse mais suave. A gente também pode adicionar um alto smooth, e aqui a gente pode, na realidade, abaixar um pouco. A gente pode colocar 0.05, talvez. 0.05, e ele vai ficar aqui com esse aspecto. Porém, apesar de a gente ter aplicado o alto smooth, vocês vão ver que aqui tem alguns erros no tamanho da mesh, né? Vocês verem que tipo, tem esses triângulos aqui na iluminação da mesh. Tem algumas formas de resolver isso. Primeiro, a gente pode simplesmente selecionar tudo e apertar Ctrl no modo de objeto, apertar Ctrl A e aplicar a escala. Às vezes isso pode estar sendo um problema, no caso aqui não era. Ou então a gente pode vir aqui e adicionar um outro modificador que se chama Weighted Normal. Isso daqui ele vai meio que auxiliar no cálculo das normais, né, que é o que vai calcular esse shading. Então aqui a gente tem mais ou menos a nossa moca. No caso o braço ele acabou ficando muito grande, então a gente pode dar uma diminuída nele aqui e mudar um pouco a geometria também, porque ele está parecendo meio monstruoso para mim, não sei. A gente pode deletar isso daqui. Tá, acho que assim já está melhor. Aqui a gente pode talvez abaixar um pouco, assim, para deixar ele um pouco mais alongado. Acho que agora está melhor. Então a gente tem aqui agora a nossa moca, que a gente aplicou, né, várias coisas que a gente tinha aprendido antes. A gente aprendeu a manipular o hard surface, a gente, enfim, pensou na geometria, separou tudo em geometria mais simples e foi adicionando detalhe em cima disso para poder chegar no objetivo final. Então acho que isso é a coisa importante para o Blender quando você está começando. É interessante que você aprenda a pegar qualquer objeto e diminuir a geometria dele, aprender como que você vai fazer a topologia, porque a partir disso, qualquer objeto que você pegar, se você souber fazer esses processos na sua mente, ou então desenhar eles no Photoshop ou no próprio Blender, você vai conseguir fazer praticamente qualquer objeto. Ao invés de você ir em tutoriais de, por exemplo, sei lá, como criar uma árvore. Você vai aprender a criar uma árvore, mas depois quando você precisar criar um baú, ou uma mesa, ou uma cadeira, você não vai saber fazer. Então acho que é importante vocês treinarem isso, né? Treinar esse estudo de geometria, de topologia, realmente aprender como que as ferramentas do Blender funcionam e o que elas fazem para que você consiga fazer qualquer coisa mesmo no Blender, né? Então, por hoje é isso. O episódio ele ficou um pouco mais longo do que o normal. Mas o Blender realmente ele é um software um pouco mais denso, um pouco mais complicado. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, certo? Então, é isso aí, obrigado. Vejo vocês no próximo Community Café. Vai acontecer dia 15 de março. Ou então, se você está vendo no YouTube, os nossos episódios eles costumam sair quarta, às vezes quinta. Depende do quão rápido eu sou para editar. E se você quer ver eles ao vivo, vocês podem ver no link aqui na descrição. Que a gente faz todos os episódios no Community Café, que é o nosso programa que a gente tem. E é bem mais divertido, porque daí a gente consegue interagir com o chat, eu consigo tirar dúvidas de vocês ao vivo. E fica algo mais legal, né? Algo mais interativo, eu consigo realmente ajudar vocês de forma um pouco mais profunda, certo? Então é isso, obrigado e até o próximo.